A brisa úmida do mar infiltrava-se pelas janelas entreabertas do Hospital Central de Copacabana, uma das maiores unidades de saúde da cidade do Rio de Janeiro. O prédio, com sua fachada de azulejos desbotados e corredores ecoantes, misturava o cheiro de antisséptico com o salgado do oceano próximo. Era fim de tarde, e o sol poente tingia de laranja as paredes brancas, enquanto enfermeiras apressadas transitavam entre os quartos carregando pranchetas e bandejas de medicamentos. No quarto 407, Laura Santos, com 28 anos e 7 meses de gravidez, repousava na cama inclinada, uma mão protetora sobre a barriga arredondada. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre o travesseiro, e seus olhos castanhos, ligeiramente inchados de cansaço, fitavam o teto rachado. A gravidez não fora fácil. Náuseas constantes, dores nas costas, e agora essa internação por contrações prematuras a deixavam exausta, mas determinada. Laura era uma mulher de origens humildes, filha de um pescador que morrera jovem, mas casada com Ricardo, um executivo bem-sucedido de uma construtora no centro da cidade. Eles moravam em um apartamento modesto no Leme, perto da praia, onde o barulho das ondas era uma constante reconfortante. Ricardo, com seu sorriso charmoso e ternos impecáveis, prometera uma vida estável. "Você e o bebê vão ter tudo", ele dizia, beijando sua testa. Mas ultimamente, as ausências dele se multiplicavam, justificadas por reuniões intermináveis no escritório. Laura sentia um vazio crescendo, mas atribuía ao estresse do trabalho dele. Naquela manhã, uma dor aguda a fizera desmaiar em casa, e o vizinho chamara a ambulância. Agora, deitada ali, ela apertava o celular, esperando uma mensagem dele. Nada. Apenas o bip intermitente do monitor fetal, ecoando como um lembrete solitário. Do lado de fora, no estacionamento lotado de carros comuns e alguns luxuosos, Sofia Andrade observava pela janela do 3º andar. Aos 25 anos, ela era a secretária de Ricardo há 2 anos, uma moça de pele morena e olhos afiados, vinda das periferias de São Gonçalo, onde o sonho de ascensão social a impulsionara para o emprego na construtora. Sofia usava um vestido justo vermelho, que contrastava com o uniforme improvisado de visitante, e seus saltos clicavam nervosamente no piso de linóleo. O relacionamento com Ricardo começara como uma aventura inocente, olhares trocados na copa, mensagens à noite, mas evoluíra para algo possessivo. Ele prometera deixá-la rica, levá-la para viagens, longe da vida apertada que ela conhecia. "Laura é só um erro do passado", ele sussurrara uma vez, em um motel na Barra da Tijuca. Sofia acreditara, até descobrir a gravidez. Agora, ciúmes corrosivos a consumiam. Como ele podia falar de amor enquanto aquela mulher carregava seu filho? Ela viera ao hospital por acaso, mas o plano fervia em sua mente há dias. Entrando no quarto com um buquê de flores baratas, Sofia forçou um sorriso. "Oi, Laura. Sou Sofia, colega de trabalho do Ricardo. Ele me pediu para trazer isso. Disse que está preso no trânsito." Laura ergueu a cabeça, surpresa, mas grata pela gentileza. "Ah, que legal. Ele está sempre tão ocupado. Senta aí." Sofia se aproximou, o perfume doce invadindo o ar estéril. Elas conversaram superficialmente sobre o tempo abafado do Rio, o trânsito caótico da Avenida Atlântica, a expectativa do bebê. Laura riu baixinho, compartilhando nomes que pensara. Talvez Pedro como o avô. Mas Sofia sentia o estômago revirar. Cada palavra de Laura era uma facada. "Você deve ser tão sortuda casada com ele", disse Sofia, a voz embargada. Laura assentiu, tocando a barriga. "Sim, ele é meu porto seguro." O monitor apitou mais rápido e Laura franziu a testa. "Acho que o bebê está agitado hoje." Sofia se levantou, aproximando-se da cama. Seus punhos cerrados tremiam. "Porto seguro? Ele te conta tudo, né? Sobre as noites que passa fora?" A voz dela endureceu, o disfarce caindo. Laura piscou, confusa. "O quê? Do que você está falando?" Sofia riu, um som amargo e cortante. "Eu sou o que ele passa as noites fora, sua idiota. Ele me ama, não você. Essa barriga aí é só um acidente que ele vai consertar."
As palavras saíram como veneno, e antes que Laura pudesse reagir, Sofia avançou empurrando-a com força contra a cabeceira da cama. A grávida gritou, a dor explodindo no abdômen. Para! O que você está fazendo? Sofia agarrou um vaso de metal da mesa auxiliar, erguendo-o com fúria cega. Acabou para você. O golpe veio rápido, acertando o ombro de Laura, que se encolheu, protegendo a barriga instintivamente. O vaso caiu com um estrondo, e o grito de Laura ecoou pelo corredor. Enfermeiras irromperam no quarto, separando Sofia, que se debatia como uma fera encurralada. Sua vadia! Ele é meu! Berrou ela, enquanto seguranças a arrastavam para fora. Laura chorava, o corpo tremendo, o monitor enlouquecendo com os batimentos acelerados do feto. Meu bebê! Por favor, salvem meu bebê! Uma médica correu, injetando um calmante e chamando reforços. O caos se instalou. Sirenes internas, policiais alertados, o quarto virando cena de crime. Enquanto isso, em uma mansão nos jardins de Ipanema, a quilômetros dali, Eduardo Santos, pai de Laura, atendia uma ligação no escritório envidraçado com vista para o mar. Aos 62 anos, ele era um magnata das indústrias farmacêuticas, dono de uma fortuna que o colocava entre os mais ricos do Brasil. Seu cabelo grisalho e postura imponente contrastavam com a preocupação que endurecia seu rosto. A secretária interrompeu. Senhor Santos, acidente no Hospital Central. Sua filha foi atacada. Eduardo largou o telefone, o mundo girando. Ele correra para o hospital anos antes, quando a esposa morrera no parto de Laura, jurando proteger a filha de todo mal. Agora isso? Seus olhos flamejaram com uma raiva fria. Quem fez isso vai pagar. Todo mundo vai saber. No hospital, Laura era estabilizada, mas o trauma a deixava em choque. Ricardo chegou enfim, suado e pálido, inventando desculpas, mas o olhar dela, agora vazio, o acusava silenciosamente. A cidade, que outrora ignorara suas vidas comuns, começava a sussurrar. Um ataque brutal, uma traição exposta. E o nome de Eduardo Santos pairava como uma sombra iminente, prometendo uma vingança que abalaria as fundações daquela metrópole reluzente e desigual. A noite caía sobre o Rio de Janeiro como um manto pesado, as luzes da Avenida Atlântica piscando em neon contra o céu escurecido. O Hospital Central de Copacabana fervilhava de atividade, com sirenes ecoando pelos corredores e o cheiro de café queimado misturando-se ao antisséptico. No quarto 407, agora isolado por fitas de isolamento policial, Laura jazia na cama, conectada a monitores que bipavam ritmicamente. Seu ombro latejava sob a atadura fresca, mas o maior medo era o bebê. O ultrassom de emergência mostrara um leve descolamento de placenta, e os médicos a mantinham em repouso absoluto. Seus olhos, vermelhos de lágrimas secas, fixavam-se na janela, onde a brisa salgada agitava as cortinas finas. Meu filho, ele tem que ficar bem, murmurava para si mesma, a voz fraca, como se as palavras pudessem conjurar proteção. Ricardo Andrade, ou melhor, Ricardo Santos, o nome que usava com Laura, andava de um lado para o outro no corredor, o terno amarrotado e o rosto suado refletindo o pânico. Ele chegara meia hora após o ataque, alegando uma reunião na Zona Sul que se estendera. Mas as enfermeiras, já fofocando entre si, o olhavam com desconfiança. Como assim, senhor? A moça que atacou disse que era amante do senhor. Cochichou uma delas para a colega, alto o suficiente para que ele ouvisse. Ricardo engoliu em seco, aproximando-se da porta envidraçada. Laura, amor, me deixa entrar. Eu tô aqui agora. Ela virou o rosto, o silêncio dela mais cortante que qualquer grito. Dentro dela, a traição se misturava à dor física. Como ele pudera mentir por tanto tempo? As noites em que voltava cheirando a perfume barato, as desculpas vagas sobre estresse no trabalho. Agora tudo fazia sentido, e o peso da gravidez parecia dobrar. Do lado de fora, no estacionamento iluminado por postes amarelados, Sofia era algemada e empurrada para dentro de uma viatura da Polícia Civil. Seus olhos selvagens varriam o prédio,
procurando Ricardo entre a multidão de curiosos que se aglomerava. Taxistas, vendedores ambulantes e moradores do bairro, atraídos pelo burburinho. "Ele vai me tirar daqui! Ricardo, seu covarde!" gritava ela, o sotaque carregado de São Gonçalo traindo sua fúria. Um policial a calou com um empurrão, mas o dano estava feito. Celulares filmavam tudo, e os vídeos já circulavam nos grupos de WhatsApp da vizinhança. "Amante louca ataca grávida no hospital", legenda um deles, com emojis de choque. Sofia, criada em uma casa de tijolos aparentes na favela, onde o ciúme era moeda corrente nas brigas de rua, nunca imaginara que sua possessividade a levaria a isso. Mas o sonho de uma vida glamorosa com Ricardo a cegara. Agora, encarava uma cela fria na delegacia da Tijuca, sozinha com sua raiva. Enquanto isso, em Ipanema, a mansão de Eduardo Santos erguia-se como uma fortaleza de vidro e concreto, isolada das praias badaladas por muros altos e câmeras de segurança. O ar-condicionado zumbia suavemente no escritório, contrastando com o calor úmido lá fora, onde o som distante de um samba ecoava de um bar na esquina. Eduardo, sentado em sua poltrona de couro, apertava o telefone com tanta força que os nós dos dedos branqueavam. A ligação do hospital fora breve. "Sua filha está estável, senhor, mas precisa de repouso. Houve um incidente com uma agressora." Ele dispensara a secretária com um aceno seco e ligara para seu advogado. Um homem discreto, de terno cinza, que lidava com os podres da elite carioca. "Encontre tudo sobre essa Sofia Andrade. E sobre o genro. Quero nomes, endereços, contas bancárias. Tudo." Sua voz era um rosnado baixo, forjado em anos de negociações impiedosas no mundo farmacêutico, onde ele construíra um império vendendo remédios para os males da cidade, de aspirinas para os pobres a tratamentos caros para os ricos. Eduardo se levantou, caminhando até a janela panorâmica que dava para o Mar Negro. Lembrava-se de Laura criança, correndo pela areia de Copacabana com a mãe, antes do câncer levar sua esposa. Ele a criara com mãos firmes, mas distantes, financiando sua educação e casamento, acreditando que Ricardo era o homem certo, estável, ambicioso. Agora via o erro. Um oportunista que se infiltrara na família para sugar o que podia. "Ninguém toca na minha filha impune", murmurou, os olhos flamejando à luz da lua. Ele pegou as chaves do Mercedes e desceu para a garagem subterrânea, ignorando o chofer. A viagem até o hospital seria rápida pelas vias exclusivas da orla, mas sua mente fervia com planos. Não vingança sangrenta, isso era para os marginais das favelas, mas algo cirúrgico. Ruína financeira, exposição pública, o tipo de justiça que abalava reputações na sociedade carioca. Chegando ao hospital por volta das 10 da noite, Eduardo irrompeu no quarto como uma tempestade contida. As enfermeiras se encolheram no corredor, reconhecendo o homem das manchetes, o bilionário que doava para alas pediátricas, mas cuja frieza nos negócios era lendária. Laura ergueu os olhos, lágrimas frescas brotando. "Pai." Foi horrível. Ela disse que o Ricardo. Ele se aproximou pegando sua mão com gentileza rara. "Eu sei, filha. Não fala nada agora. Descansa. Eu cuido de tudo." Ricardo, encostado na parede, tentou intervir. "Sogro, isso é um mal-entendido. Eu não." Eduardo o fuzilou com o olhar, uma promessa de destruição. "Saia daqui, antes que eu chame a polícia para você também." Ricardo recuou, saindo para o corredor onde o ar úmido o sufocava como culpa. Na delegacia da Tijuca, Sofia era interrogada em uma sala mal iluminada, com paredes descascadas e o cheiro de cigarro velho. O delegado, um homem cansado de turnos longos, folheava seu depoimento. Ciúmes, affair com o marido da vítima. "Você sabe quem é o pai dela?" "Eduardo Santos." "Isso vai virar circo na mídia." Sofia riu histericamente, o delineador borrado escorrendo pelo rosto. "Ele que se foda. Ricardo me prometeu o mundo." Mas no fundo, o medo crescia. Ela, que mal ganhava para o aluguel em uma pensão na periferia, agora no epicentro de um escândalo que podia engoli-la. De volta ao hospital, Laura adormeceu sob sedativos, sonhando com um futuro incerto. Eduardo, no corredor,
Ligava para contatos na imprensa, colunistas de O Globo, repórteres de fofocas nas redes sociais. Preparem-se, a cidade vai tremer. O Rio, com suas desigualdades gritantes, de mansões em Ipanema a barracos na Rocinha, assistia ao nascer de um furacão social, onde o amor traído e a fúria paterna colidiam, prometendo expor as rachaduras da elite. A brisa noturna carregava o sal do mar, mas também o peso de segredos que não podiam mais ser contidos. A manhã seguinte, amanheceu cinzenta sobre o Rio de Janeiro, com nuvens pesadas pairando sobre a orla de Copacabana como um presságio de chuva. O Hospital Central, ainda agitado pelo incidente da noite anterior, recebia o vai-vem de visitantes matinais, famílias com cestas de frutas, entregadores de farmácia e o burburinho constante de conversas baixas nos elevadores enferrujados. No quarto 407, Laura acordou devagar, o corpo dolorido sob os lençóis ásperos. A luz filtrada pelas persianas desenhava listras no chão de azulejo rachado e o som distante de buzinas na Avenida Atlântica invadia o quarto como um lembrete da vida lá fora. Seu ombro latejava, mas o ultrassom matinal trouxera alívio. O bebê estava estável, embora os médicos insistissem em mais uma semana de repouso. Ela tocou a barriga, sentindo um chute fraco, como se o filho respondesse à sua angústia. "Você vai ficar bem, filhinho. A mamãe promete", sussurrou, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto inchado. Ricardo não aparecera desde a expulsão noturna. Em vez disso, uma enfermeira idosa, Dona Maria, com mãos calejadas de anos no turno da madrugada, entrara com um chá de camomila e um pão com manteiga. "Come, menina. Você precisa de força para esse anjinho aí dentro", disse ela, sentando-se na beira da cama, com a familiaridade de quem vira dramas demais. Laura sorriu debilmente, grata pela gentileza simples. Dona Maria, vinda de uma comunidade na Zona Norte, onde o SUS era o único salvador, contava histórias de partos difíceis e recuperações milagrosas para distraí-la. "Meu filho mais velho nasceu prematuro, igualzinho. Hoje é engenheiro na Petrobras. A vida dá voltas, viu?" As palavras aqueceram o peito de Laura, um bálsamo contra o vazio deixado pela traição. Pela primeira vez desde o ataque, ela se sentiu menos sozinha, como se aquela mulher anônima, com seu sotaque carregado e cheiro de sabonete barato, estendesse uma ponte de solidariedade sobre o abismo da dor. Enquanto isso, na delegacia da Tijuca, o ar úmido e abafado da cela coletiva sufocava Sofia. As paredes de concreto úmido, grafitadas com nomes e datas de prisioneiros passados, ecoavam os gemidos de detentas acordando para o café ralo. Aos 25 anos, ela se encolhia no canto de um beliche duro, o vestido vermelho agora rasgado e sujo, os cabelos emaranhados caindo sobre o rosto. A noite fora um inferno. Interrogatórios intermináveis, flashes de celulares de repórteres amadores na entrada e o peso da realidade caindo como um soco. "Eu só queria o que era meu", murmurava para si mesma, os olhos fixos no chão pegajoso. Uma companheira de cela, uma mulher de meia-idade presa por furto, aproximou-se com uma garrafa d'água. "Primeira vez?" "Relaxa, garota. Aqui dentro a gente se vira. Mas essa história de amante vai te queimar." Sofia ergueu o olhar, a raiva dando lugar a um pânico crescente. Ela pensara em Ricardo como seu salvador, o homem que a tiraria da pensão apertada em São Gonçalo, onde o aluguel consumia metade do salário e o barulho de tiros noturnos era rotina. Mas agora, sozinha, via o erro. Uma ilusão construída em mentiras que a levara a um ato impulsivo e destrutivo. "Ele nem ligou", confessou, a voz embargada. A detenta assentiu, oferecendo um cigarro contrabandeado. "Homens como esse só ligam para o próprio umbigo. Foque em você agora." Em Ipanema, a mansão de Eduardo Santos pulsava com atividade discreta. O sol filtrava pelas janelas amplas do escritório, iluminando pilhas de documentos sobre a mesa de mogno. Eduardo, ainda em camisa social amarrotada da noite anterior, coordenava uma equipe de investigadores particulares, homens de ternos escuros e laptops criptografados, contratados por valores que comprariam casas na favela.
Quero tudo sobre Ricardo Santos. Contas offshore, dívidas, amantes além dessa Sofia. E a família dela, quem financia essa loucura? Ordenou ele ao líder da equipe, um ex-policial com cicatrizes de tiroteios na Baixada Fluminense. O homem assentiu, digitando furiosamente. Em poucas horas, relatórios preliminares chegavam. Ricardo, na verdade, acumulara dívidas de jogo em cassinos clandestinos da Zona Oeste, usando o cartão de crédito da construtora para cobri-las. Sofia? Uma vida de contrastes, filha de uma faxineira e um desempregado alcoólatra, ela subira na vida com determinação feroz, mas caíra na armadilha de promessas vazias. Eduardo folheou as fotos, Ricardo em motéis baratos, Sofia em festas da elite que ela nunca frequentara de verdade. Sua raiva se transformava em estratégia fria, como nas aquisições hostis de sua empresa farmacêutica. Comece vazando para a imprensa, anônimo, mas impactante. Quero o genro na rua, sem emprego, sem dignidade. De volta ao hospital, Laura recebeu uma visita inesperada. Sua prima Clara, uma professora de escola pública no subúrbio de Campo Grande, que ouvira a notícia pelo rádio matinal. Clara, com seu vestido florido e bolsa de pano, abraçou-a com cuidado, o perfume de lavanda misturando-se ao antisséptico. Eu vim assim que soube, Lau. Meu Deus, que horror! E o Ricardo? Onde ele se meteu? Laura hesitou, o peito apertado. Ele mentiu para mim, Clara. Tem outra. Foi por causa dela que isso aconteceu. As palavras saíram como um confessionário, libertando um pouco da dor acumulada. Clara sentou-se, pegando sua mão. Você não merece isso. Lembra da gente criança, brincando na praia de Sepetiba? Você sempre foi a forte. Agora é hora de se priorizar. Eu ajudo com o que precisar. Creche para o bebê, emprego na escola se quiser. A conversa fluiu para memórias simples. Tardes chuvosas em casas apertadas. Sonhos de uma vida melhor apesar da pobreza que as moldara. Pela primeira vez, Laura sentiu uma faísca de resiliência. Não estava mais isolada na bolha de mentiras de Ricardo. A prima representava o laço familiar genuíno, o tipo de apoio que Eduardo, com sua fortuna distante, raramente oferecera. À tarde, o furacão começou a se formar. Jornais online como o Globo publicaram a primeira matéria. Amante ataca grávida em hospital de Copacabana, marido envolvido em escândalo. Os detalhes vazados, o affair, o ataque violento, espalharam-se como fogo em palha seca pelas redes sociais. No escritório da construtora no centro, Ricardo foi chamado pelo chefe. Você tá ferrado, garoto. Demissão imediata. E boa sorte com o sogro. Ele saiu atordoado. O trânsito caótico da Avenida Rio Branco, parecendo uma prisão em movimento. Ligou para Sofia da cadeia, mas o bloqueio familiar o impediu. Sozinho em um bar de esquina na Lapa, com copos de chopp barato, ele afundava na culpa e no medo. O sonho de ascensão social desmoronando como as fachadas antigas ao redor. Eduardo, monitorando tudo de sua fortaleza em Ipanema, sorriu pela primeira vez, um sorriso gélido, calculado. Ele visitou Laura ao entardecer, trazendo flores frescas de uma floricultura chique na praia. Filha, o pior passou. Agora, a justiça vem. Ela o olhou, misturando gratidão e receio. Pai, não destrua tudo. Só quero paz para o bebê. Mas Eduardo já via além. Sua vingança não era só punição, mas uma lição para a cidade que idolatrava os ricos sem questionar suas sombras. O Rio, com suas praias douradas e vielas sombrias, preparava-se para o choque. Um bilionário expondo as entranhas podres da elite, onde o amor se vendia por ilusões e a dor dos humildes era o preço da ambição. A chuva finalmente caiu, lavando as ruas, mas não os segredos que agora borbulhavam à superfície. A chuva fina persistia sobre o Rio de Janeiro, transformando as ruas de Copacabana em espelhos escorregadios que refletiam as luzes borradas dos postes e das vitrines de lojas fechadas. O Hospital Central, com suas paredes úmidas e o eco constante de passos apressados nos corredores, parecia um navio à deriva na tempestade urbana. No quarto 407, Laura se mexia inquieta na cama, o monitor fetal emitindo bips suaves como um relógio defeituoso.
A dor no ombro havia diminuído com os analgésicos, mas o aperto no peito era novo, uma mistura de raiva e desilusão que a gravidez amplificava. Ela olhava para o celular na mesa de cabeceira, tela escura sem mensagens de Ricardo. Por que eu ainda espero? Pensou, traçando círculos na barriga com os dedos trêmulos. O bebê chutou de leve, como se sentisse a turbulência da mãe. E Laura fechou os olhos, invocando memórias felizes. Piqueniques na praia do Leme, promessas sussurradas ao pôr do sol. Agora, tudo parecia uma armadilha tecida com mentiras. Dona Maria, a enfermeira da manhã anterior, voltou com uma bandeja de almoço simples, arroz, feijão e uma fatia de carne moída, o cheiro caseiro contrastando com o esterilizado do quarto. Aqui, come direitinho, senhora, pro bebê crescer forte, disse ela, arrumando os travesseiros com mãos experientes. Laura agradeceu com um sorriso fraco, e a conversa fluiu para o cotidiano. A enchente que alagava as ruas da Zona Norte, onde Dona Maria morava em uma casa de alvenaria simples, com o marido desempregado desde a falência da fábrica de tecidos. A vida é dura, mas a gente resiste. Meu netinho nasceu no meio de uma greve, sem luz, e olha só, tá lá, correndo na rua hoje. As palavras, carregadas de um otimismo forjado na adversidade, tocaram Laura. Pela primeira vez ela abriu o coração. Eu pensei que tinha uma família perfeita, Dona Maria, mas era tudo ilusão. Agora, sozinha aqui com esse escândalo. A enfermeira apertou sua mão, os olhos sábios brilhando. Sozinha? Nunca. Tem seu pai, tem a gente aqui. E esse bebê vai te dar forças. Deixa o resto para trás, menina. Começa de novo. Era um ato de empatia simples, mas transformador. Um lembrete de que a solidariedade nascia nas pequenas interações, não nas fortunas distantes. Enquanto isso, na delegacia da Tijuca, o ar carregado de umidade e desespero grudava na pele de Sofia como uma segunda camada de culpa. A cela, com seu chão de cimento rachado e beliches enferrujados, fervilhava de conversas abafadas entre as detentas. Histórias de maridos ausentes, filhos deixados para trás, dívidas que sufocavam como a umidade do rio. Sofia, agora vestida com uma camiseta larga e calça de moletom fornecida pela polícia, sentava-se no chão, encostada na parede fria. O interrogatório da manhã fora exaustivo. O delegado, com sua gravata frouxa e olheiras profundas, pressionara por detalhes do affair, das mensagens no celular apreendido. Você sabe que isso pode virar homicídio tentado? Com o pai da vítima sendo quem é, vai pegar pesado. Sofia baixara a cabeça, o delineador borrado secando em trilhas salgadas. Eu só. Ele me disse que ia largar ela, que a gente ia morar na Barra com vista para o mar. Eu vim de nada, delegado. De uma casa onde o pai bebia o salário e a mãe limpava casas para sobreviver. O homem suspirou acendendo um cigarro apesar das regras. Muita gente vem de nada por aqui, mas violência não resolve. Pense na sua família. Sua mãe já está na porta, chorando. Pela primeira vez, o arrependimento genuíno a invadiu, uma onda fria que a fez tremer. Ela imaginava a mãe com mãos calejadas de faxina, esperando na chuva, envergonhada pelo nome na mídia. Eu estraguei tudo, murmurou para a detenta ao lado, que oferecera um pedaço de pão seco. Talvez sim, mas amanhã é outro dia. Aqui dentro, a gente aprende a se erguer sozinha. Em Ipanema, o sol tentava romper as nuvens na mansão de Eduardo, filtrando-se pelas janelas blindadas e iluminando o escritório como um palco de julgamento. Eduardo andava de um lado para o outro, o tapete persa abafando seus passos firmes, enquanto o advogado, um homem magro de óculos finos com pasta de couro na mão, atualizava os relatórios. Senhor Santos, os vazamentos funcionaram. O Globo soltou mais uma matéria. Escândalo na elite carioca. Marido traidor e amante violenta expõem hipocrisia. As redes estão explodindo. Hashtags como vingança do bilionário e justiça para Laura. Eduardo assentiu, os olhos cinzentos frios como o aço de suas fábricas farmacêuticas. Ele havia orquestrado tudo com precisão. Documentos falsos sugerindo que Ricardo desviara fundos da construtora para dívidas de jogo.
e uma fonte anônima revelando o histórico de Sofia, de festas clandestinas na Zona Sul a ameaças em mensagens antigas. Bom, agora o financeiro. Congele as contas dele. E para a moça acelere o processo. Prisão preventiva por tentativa de homicídio. Quero que sintam o peso. O advogado hesitou. E a filha? Ela pediu para não exagerar. Eduardo parou olhando para uma foto emoldurada na parede. Laura criança, rindo na praia. Eu protejo o que é meu. Ela vai entender depois. Sua vingança não era só punição. Era uma declaração contra a corrupção moral da cidade, onde os ricos compravam silêncios e os pobres pagavam o preço. Ele ligou para um contato na TV Globo. Mais detalhes amanhã. Façam o Brasil inteiro ver. No centro do Rio, o caos se instalava para Ricardo. O escritório da construtora, com suas paredes de vidro e vistas para o caos da Avenida Rio Branco, tornara-se uma armadilha. O chefe, um homem de bigode grisalho e terno caro, chamara-o para a sala executiva. Você nos envergonhou, Santos. Demissão por justa causa e processamos por desvio. Some da minha frente. Ricardo saiu cambaleando. O elevador lotado de olhares acusadores, como se o escândalo já impregnasse o ar. Nas ruas chuvosas, ele pegou um táxi para o Leme, o motorista tagarelando sobre a notícia. Ouvi no rádio, cara, essa amante maluca, e o pai bilionário vai acabar com todo mundo. Ricardo afundou no banco, o cheiro de cigarro velho misturando-se ao seu suor frio. Chegando ao apartamento modesto, encontrou caixas de mudança na porta. O síndico, pressionado por vizinhos furiosos, exigira a saída imediata. Aqui não é lugar para traidores, gritou o homem, um aposentado de bigode fino. Sozinho na calçada, com a chuva encharcando seu terno, Ricardo ligou para Laura, mas a chamada caiu na caixa postal. Amor, me perdoa. Eu errei feio, mas eu te amo. Deixa eu explicar. Sem resposta, ele sentou-se no meio-fio, o barulho das ondas ao fundo soando como um adeus. A ascensão que sonhara, de funcionário mediano a provedor perfeito, desmoronava, revelando o oportunista que sempre fora, moldado pela pressão de impressionar um sogro intocável. De volta ao hospital, ao entardecer, Clara retornou com frutas frescas de um mercado na orla, o cheiro de manga madura invadindo o quarto. Lau, a cidade está empolvorosa. Vi você no jornal, mas não liga para isso. Foca na gente. Elas riram baixinho de memórias antigas, brigas de almofada na casa da avó em Sepetiba, sonhos de independência, apesar das contas apertadas. Eduardo chegou logo depois, o guarda-chuva pingando no corredor. Filha, eu avancei as coisas. Ele não vai mais te perturbar. Laura o olhou, o coração dividido entre gratidão e medo. Pai, e se isso machucar mais gente? Sofia. Ela está sozinha agora. Ele suavizou o tom, sentando-se. Justiça não é vingança cega, é equilíbrio. Mas no fundo, Laura via as rachaduras, a resiliência que nascia da dor, as relações que se redefiniam na crise. A chuva parou, e o sol poente tingiu o quarto de dourado, prometendo um amanhã incerto. Mas livre das ilusões que aprenderam, o rio, com suas contrastes eternos, luxo e miséria entrelaçados, vibrava com o eco do escândalo, aguardando o próximo golpe que abalaria suas fundações. O sol da tarde filtrava-se pelas nuvens dispersas sobre o Rio de Janeiro, lançando raios quentes que dançavam nas poças deixadas pela chuva recente nas calçadas de Copacabana. O Hospital Central, com seus corredores lotados de visitantes carregando sacolas de mercado e o burburinho de conversas em sotaques variados, pulsava como o coração da cidade. No quarto 407, Laura ajustava o travesseiro atrás das costas, o corpo ainda pesado pela fadiga da gravidez e do trauma. O monitor fetal emitia um ritmo constante, um conforto mecânico em meio ao caos emocional. Ela folheava uma revista velha de maternidade, mas as palavras borravam. Em vez disso, sua mente vagava para o futuro incerto. Será que eu consigo sozinha? Pensou, tocando a barriga onde o bebê se mexia preguiçosamente. A traição de Ricardo doía como uma ferida aberta, mas as visitas de Clara e Dona Maria haviam plantado sementes de esperança.
Lembretes de que a força vinha das raízes humildes, não das ilusões de luxo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era o Dr. Mendes, o obstetra de plantão, um homem de meia-idade com jaleco amassado e óculos embaçados pelo ar úmido. Boa tarde, Laura. Vamos ver como está o nosso pequeno guerreiro. Ele realizou um ultrassom rápido, o gel frio na barriga dela, contrastando com o calor do quarto. A imagem granulada apareceu na tela, o coração batendo forte, o perfil minúsculo se mexendo. Tudo estável. Mais uns dias aqui, e você pode ir para casa com restrições. Mas evite estresse, em nada de discussões. Laura assentiu aliviada, mas o estresse ecoava como uma ironia. Obrigada, doutor. E o bebê vai nascer saudável? Ele sorriu, limpando o aparelho. Com uma mãe como você, sim. Foque no positivo. Tem gente que cuida de você por aí. As palavras dele, ditas com a rotina de quem via dramas diários no SUS sobrecarregado, aqueceram seu peito. Era mais um gesto de humanidade em um lugar onde o tempo corria contra todos. Enquanto isso, na delegacia da Tijuca, o calor abafado do meio-dia transformava a cela em uma sauna coletiva, com o ventilador de teto rangendo inutilmente contra a umidade. Sofia se encostava na grade enferrujada, os olhos inchados de uma noite mal dormida, ouvindo o eco de risadas forçadas das detentas, jogando conversa fora para esquecer o confinamento. O cheiro de suor e comida requentada pairava no ar, misturando-se ao som distante de sirenes na rua principal. Uma guarda, mulher robusta com uniforme desbotado, aproximou-se da grade. Andrade, visita. Sua mãe. Sofia se levantou devagar, o coração acelerando como um motor defeituoso. Na salinha de visitas, separadas por vidro grosso, sua mãe esperava. Uma senhora de 50 anos, com mãos calejadas de anos limpando casas na Zona Norte, o rosto marcado por rugas de preocupação e o vestido florido encharcado pela caminhada sob o sol. Mãe, murmurou Sofia, pegando o telefone do outro lado. A mulher pressionou a palma na vidro, lágrimas escorrendo. Filha, o que você fez? Eu vi no jornal, na TV. A gente já tem tão pouco, e agora isso. Seu pai tá bebendo mais, os vizinhos falando. Sofia baixou a cabeça, a voz embargada pelo sotaque forte de São Gonçalo. Eu errei, mãe. Aquele homem. Ele prometeu tudo. Uma vida melhor pra gente. Mas era mentira. Eu perdi a cabeça no hospital. A mãe balançou a cabeça, limpando o rosto com a manga. Homens como ele comem a gente viva e cospem os ossos. Lembra quando você era pequena, eu trabalhando dobrado para te botar na escola? Você era esperta. Podia ser professora, não isso. Agora sai dessa e volta para casa. Eu te ajudo a recomeçar, mas para de sonhar com o que não é teu. As palavras cortavam, mas carregavam um amor cru, forjado na luta diária contra contas e preconceitos. Sofia chorou, o vidro separando-as como uma barreira invisível de classes sociais. Pela primeira vez, via sua impulsividade não como destino, mas como escolha errada, uma que podia ser corrigida com humildade. Me perdoa, mãe, eu vou mudar. Em Ipanema, a mansão de Eduardo Santos parecia uma fortaleza sob o sol escaldante, com o ar-condicionado sussurrando nos salões amplos e o som das ondas quebrando na praia distante, infiltrando-se pelas janelas entreabertas. Eduardo estava no escritório, cercado por telas de computadores mostrando feeds de notícias, manchetes pipocando em portais como Extra e o UOL, com fotos borradas de Sofia sendo levada algemada e Ricardo fugindo de repórteres na porta da construtora. Escândalo abala a elite. Bilionário jura vingança após ataque à filha grávida. Seu advogado entrara com uma pilha de papéis, o suor perolando a testa apesar do frescor artificial. Senhor, os advogados de Ricardo ligaram. Ele quer um acordo, alega coação. Mas as provas dos desvios bancários que plantamos são sólidas. A mídia está faminta. Uma emissora quer entrevista exclusiva com você. Eduardo se recostou na cadeira de couro, os olhos flamejando com uma satisfação calculada. Não acordo. Deixe que suem. Ligue para os contatos na prefeitura. Revoguem as licenças da construtora dele. E para Sofia, acelere o julgamento. Prisão domiciliar negada. Ele pausou,
olhando para o mar azul além dos muros. Anos construindo um império farmacêutico o ensinaram que a verdadeira dor vinha da perda de status, não de socos. Mas uma pontada de dúvida surgiu. Laura o chamara na noite anterior, pedindo moderação. Eu faço isso por ela. Justificou para si mesmo, ignorando o eco de solidão em sua voz. No Leme, o apartamento modesto de Laura e Ricardo agora ecoava vazio, com as caixas de mudança empilhadas na calçada como entulhos de um sonho desfeito. Ricardo andava pelas ruas estreitas, o sol queimando sua nuca, enquanto evitava olhares curiosos de vizinhos que cochichavam atrás de cortinas. O celular vibrava incessantemente. Chamadas de credores, mensagens de ex-colegas zombando do traidor da elite. Ele parou em um boteco de esquina, pedindo uma cerveja gelada que desceu amarga como sua culpa. O garçom, um homem de braços tatuados e sotaque nordestino, serviu sem cerimônia. Ouvi sua história no rádio, brother. Mulher grávida atacada. Que merda. Mas olha, aqui na vida real, a gente erra e levanta. Ricardo ergueu os olhos, surpreso pela empatia casual. Você acha? Eu perdi tudo por uma besteira. Queria voltar para ela, explicar. O homem limpou o balcão, o cheiro de fritura pairando. Explicar não apaga, mas se ama de verdade, mostra com ação. Vai para o hospital, pede perdão de joelhos. Se não, some e deixa ela em paz. As palavras, simples como o dia a dia do boteco, acertaram em cheio. Ricardo pagou e saiu, o coração pesado, mas com uma faísca de determinação. Ele pegou um ônibus lotado pela orla, o balanço das curvas misturando-se ao seu turbilhão interno. De volta ao hospital, o entardecer tingia o quarto de laranja, e Laura conversava com Clara ao telefone, rindo baixinho de uma anedota sobre alunos bagunceiros na escola. Você vai dar conta, Lau. Eu te visito todo dia quando sair daqui. A porta se abriu e Ricardo entrou hesitante, o rosto desgrenhado e os olhos suplicantes. Laura, por favor, me ouve. Ela congelou, o monitor acelerando levemente. O que você quer agora? Depois de tudo? Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama, a voz rouca. Eu fui um idiota. O estresse do trabalho, as dívidas. Sofia foi um erro, uma fuga. Mas você e o bebê são minha vida. Me dá uma chance de consertar. As lágrimas dele caíam, autênticas pela primeira vez, mas Laura sentiu apenas cansaço. Chance? Você me deixou sozinha quando eu mais precisei. Sai, Ricardo. Eu decido sozinha agora. Ele saiu cabisbaixo, o corredor ecoando seus passos como um adeus definitivo. Eduardo, monitorando de longe via um investigador, assentiu para si mesmo no carro blindado estacionado na orla. A cidade fervilhava. Protestos espontâneos de mulheres na praia de Copacabana contra a violência doméstica, com cartazes e hashtags viralizando. O choque se espalhava das favelas aos arranha-céus, expondo as hipocrisias da elite carioca. Mas o ápice ainda viria, uma revelação que faria o Rio inteiro questionar suas fundações frágeis. A brisa salgada soprava, carregando o peso de transformações inevitáveis. A noite caía sobre o Rio de Janeiro como uma cortina de veludo negro, pontuada pelas luzes vibrantes da orla de Copacabana, onde o som das ondas quebrando na praia se misturava ao burburinho de turistas e vendedores ambulantes. O Hospital Central, agora mais calmo após o pico de visitantes, exalava um ar de exaustão coletiva, com os corredores iluminados por lâmpadas fluorescentes que zumbiam como insetos cansados. No quarto 407, Laura estava sentada na cama, o corpo ereto pela primeira vez em dias, vestindo uma camisola folgada que a fazia se sentir mais ela mesma. O monitor fetal fora desligado. O bebê, após exames finais, fora liberado para casa com cuidados domiciliares. Ela arrumava uma pequena mala com as poucas roupas trazidas por Clara. O cheiro de maresia infiltrando-se pela janela aberta. Um lembrete de que a vida seguia além daquelas paredes estéreis. Vamos para casa, filhinho. Só nós dois agora, murmurou, passando a mão na barriga, sentindo o chute firme como uma promessa de força compartilhada. Dona Maria entrou com um sorriso largo.
carregando uma sacola de plástico com frutas do mercado da esquina, mangas e bananas maduras colhidas nos sítios da Baixada Fluminense. Aqui para a viagem, e toma isso também, disse ela, entregando um pacotinho de biscoitos caseiros embrulhados em papel manteiga. Minha receita de família, para adoçar os dias ruins. Laura pegou o presente, os olhos marejados pela gentileza inesperada. Você me salvou aqui dentro, Dona Maria. Não só com os remédios, mas com as palavras. Eu me sentia invisível, como se o mundo inteiro soubesse do meu erro, menos eu. A enfermeira balançou a cabeça, sentando-se na cadeira plástica ao lado da cama, o uniforme enrugado refletindo anos de turnos exaustivos no SUS lotado. Invisível? Nunca, menina. Eu vejo mulheres como você todo dia. Grávidas sozinhas, lutando contra maridos ruins, contas que não fecham. Mas olha para mim, criei 3 filhos com um salário que mal dá pro arroz. A força vem de dentro, e de gente como a gente que se apoia. Vai pra frente, que o rio é grande, mas a família de verdade cabe na palma da mão. Elas se abraçaram brevemente, um gesto quente que dissipava o frio da traição. E Dona Maria saiu, deixando para trás um rastro de esperança cotidiana. Enquanto isso, na delegacia da Tijuca, o ar noturno úmido se infiltrava pelas grades das celas, misturando-se ao cheiro de janta requentada. Feijão com linguiça, servido em pratos de alumínio amassados. Sofia estava de pé na pequena área de recreação, uma quadra interna cercada por muros altos e arame farpado, conversando com sua mãe através do telefone de visitas. A senhora, agora seca após a chuva da tarde, segurava uma Bíblia gasta, os olhos vermelhos de noites insones. Eu contratei um advogado barato, filha. Diz que pode ser fiança em breve, mas você tem que cooperar. Nada de mais loucuras. Sofia assentiu, a voz baixa e rouca pelo choro acumulado. Mãe, eu tô arrependida. Lá no hospital, eu vi o rosto dela. Grávida sozinha. Eu era igual, sabe? Sonhando com um príncipe que me tirasse da favela. Mas Ricardo era só um mentiroso, usando a gente para se sentir grande. A mãe pressionou a mão no vidro, o sotaque carregado de emoção. Então aprende com isso. Quando sair, vem para casa em São Gonçalo. Eu arrumo um emprego na faxina onde eu trabalho. É honesto, paga o básico. Nada de homens que prometem o céu e entregam o inferno. Você é mais que isso, Sofia. Minha filha esperta que tirou nota alta na escola apesar de tudo. Pela primeira vez, Sofia sentiu um vislumbre de redenção. Não mágica, mas construída na humildade e no laço materno. Forjado nas noites de fome e risos compartilhados em uma casa de tijolos expostos. Eu prometo, mãe. Vou me reerguer, sem ilusões. Em Ipanema, a mansão de Eduardo Santos brilhava sob as luzes da rua exclusiva, um oásis de luxo em meio às praias badaladas, onde o som de um violão distante ecoava de um quiosque na orla. No escritório, com paredes forradas de livros e vistas para o mar escuro, Eduardo desligava a TV, onde o telejornal da noite fechava com o escândalo. A vingança de Eduardo Santos culmina em prisão de amante e falência do genro traidor. A cidade reflete sobre violência e desigualdade. Seu advogado, exausto mas eficiente, entregava os papéis finais. Tudo resolvido, senhor. As contas de Ricardo congeladas, a construtora processada por fraude. Ele está na rua sem teto nem emprego. Sofia pegou preventiva por 6 meses. O juiz considerou o risco alto. A mídia comeu tudo. Doações suas para abrigos de mulheres vítimas de violência já estão rolando nas manchetes. Eduardo se sentou, o peso da vitória misturando-se a uma fadiga profunda, os olhos fixos em uma foto de Laura recém-nascida, ao lado da esposa falecida. Eu queria protegê-la, mas e se eu fui longe demais? Ela me pediu paz. O advogado pausou na porta. Paz vem com justiça, senhor. O Rio viu. Um bilionário expondo os podres da elite. Mudou o debate. ONGs ligando. Protestos na Cinelândia contra a impunidade. Eduardo assentiu, sozinho agora, sentindo o vazio de uma vida dedicada ao império farmacêutico, onde curava corpos, mas ignorava almas. Pela primeira vez, via sua própria solidão como espelho da cidade, rica em contrastes, pobre em conexões verdadeiras. No leme,
Ricardo vagava pelas ruas estreitas, o apartamento perdido para leilão judicial, suas poucas roupas em uma mochila surrada. O ar salgado o envolvia como um abraço indesejado, e ele parou em um banco na praia, olhando as ondas que lambiam a areia escura. O celular, quase sem bateria, mostrava mensagens de ex-amigos. "Caíste feio, hein?" Ele riu amargamente, jogando uma pedra na água. Criado em um subúrbio da Zona Oeste, onde o sonho de ascensão o levara a mentiras e dívidas em cassinos clandestinos, Ricardo agora enfrentava o fundo do poço, sem o luxo falso que o cegara. Uma senhora idosa, vendendo cocos na calçada, aproximou-se com uma garrafa d'água. "Moço, tá perdido? Toma, refresca. A vida aqui na praia ensina. Onda vem, onda vai. Levanta e recomeça." Ele aceitou, grato pela empatia anônima, e pela primeira vez admitiu: "Eu destruí tudo por ego. Minha mulher. Ela merecia melhor." A mulher sorriu, voltando ao seu carrinho. "Então vai atrás e conserta, ou aprende a ser homem de verdade sozinho." Ricardo se levantou caminhando para longe da orla, rumo a um albergue na Centro, onde o amanhecer traria o primeiro passo de uma redenção árdua, sem atalhos. De volta ao hospital, Laura saiu pela porta principal ao lado de Eduardo, o ar noturno revigorante batendo em seu rosto. Clara esperava no carro, uma Fiorino velha estacionada na rua movimentada, com o motor ronronando. "Pai, obrigada, mas da próxima me consulta antes de virar furacão", disse Laura, subindo no banco de trás, a mala no colo. Eduardo, no volante pela primeira vez em anos, olhou pelo retrovisor. "Eu errei no passado, filha. Distante demais. Agora tô aqui para valer, não só com dinheiro, mas com presença." O carro deslizou pela Avenida Atlântica, passando por quiosques iluminados e casais passeando, o rio pulsando com vida resiliente. Laura sentiu o bebê se mexer e sorriu para o reflexo na janela. A cidade, com suas favelas e arranha-céus, escândalos e solidariedades, a transformara. Não em vítima, mas em sobrevivente. A vingança de Eduardo chocara a metrópole, expondo injustiças que ecoavam de Copacabana à Rocinha, mas o verdadeiro impacto era interno. Laços reforgados na dor, resiliência brotando da empatia. Sob o céu estrelado, o futuro se abria, incerto mas livre, como as ondas eternas do mar.